Olá, boa noite. Você está no Cenáculo, um espaço de fé, conhecimento e comunhão. Vamos iniciar o nosso estudo, que estará subordinado ao seguinte tema: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus falando, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O texto de referência se encontra em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler os versos 8 e parte do verso 9. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 e parte do versículo 9. Paulo tinha alguma coisa que o incomodava, o apóstolo Paulo. Algo que tirava a paz dele, que trazia inquietação para a alma dele. E ele chamava isso de espinho na carne. Algo que tocava na carne dele, que feria a carne dele. E aí ele diz o seguinte sobre esse incômodo, sobre esse espinho na carne. 3 vezes roguei, pedi, clamei, orei. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Tirasse esse incômodo, tirasse essa dor, tirasse esse espinho que atravessava a carne dele. Mas ele me disse, ou seja, Deus respondeu a Paulo o seguinte: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Imagine, ele tem algo que está ferindo a carne dele, porque o espinho fere, na verdade. E ele pede, Deus me livra disso. Ele pede 1, pede 2, pede 3 vezes. Se ele pediu 1 e pediu 2, é porque entre o primeiro e o segundo pedido houve um silêncio, não houve resposta, e ele pediu a segunda vez. E se ele pediu a terceira vez, porque entre o primeiro e o segundo pedido, ele ainda não havia recebido nada de Deus. Ele ainda estava experimentando o silêncio do céu. E quando, enfim, ele recebe uma resposta, ele recebe essa resposta: o meu favor te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Bem, gente, o silêncio às vezes é um deserto que ecoa dentro da alma, onde cada pensamento se arrasta como uma longa sombra que se estende ao entardecer do dia. Sabe quando tu pensa uma coisa assim, negativa, tem um pensamento negativo, e aquilo vai tomando conta, vai escurecendo o dia, vai tirando o teu ânimo, vai tirando a tua paz, vai tirando a tua vontade de viver. Sim, é como uma sombra que se estende ao entardecer do dia. A depressão, ela surge nesse caminho de ilusória quietude. Nem todo silêncio revela paz. Amém? E a depressão se instala aí. Às vezes você tem um familiar teu que está se retirando do convívio, está se apartando das pessoas, que está em silêncio, que não fala mais tanto. E você acha, está em paz, está tranquilo, está na dele, como os cariocas dizem. Só que nem todo silêncio significa paz de alma. Ele pode ser algo como um denso nevoeiro, decompondo as cores da vida, aumentando as distâncias entre nós e as pessoas, tornando cada passo tão pesado, como se nós estivéssemos caminhando num terreno pantanoso. A gente não consegue mais continuar vivendo. E o suicídio? O suicídio está nessa dolorosa encruzilhada entre o silêncio e a depressão. Ele não é um ato repentino, não, mas um grito sufocado de quem se perdeu entre os vales de solidão e as noites sem amanhecer, de quem se perdeu no meio de crises que ele não via solução.
Quem deseja a morte não quer morrer, quer se livrar da vida, só que não encontra outro caminho. Não tem mais forças, nem recursos para lidar com o problema que está esmagando a alma dele. Ele não quer morrer, ele quer viver, mas ele não encontra mais como viver. Ele não encontra mais saída, ele não enxerga mais luz, porque a escuridão cobriu ele. Há momentos em que o coração questiona a mente. Por que o céu parece tão silencioso? Crises nos cercam, conflitos nos dilaceram, desafios nos esgotam, e é difícil compreender o silêncio do céu. Onde está Deus nessa hora? Que não está vendo o meu sofrimento, que não está vendo a minha luta. Nossas orações sobem como um clamor de trombeta, mas a resposta tantas vezes vem em forma de quietude, de silêncio. Paulo teve que lidar com isso. 3 vezes orou. O silêncio de Deus é um dos momentos mais desafiadores nessa caminhada cristã. Quando oramos, buscamos respostas, e quando não recebemos, e quando não percebemos esse retorno imediato do céu, nós podemos nos afundar nas ondas da angústia, na insegurança da dúvida, e até mesmo questionar a nossa fé. Será que vale a pena? Será que vale a pena continuar lutando por isso? Brigando pelo meu casamento, brigando pelo meu filho, brigando pela minha família, brigando pela minha própria vida. Será que vale a pena? Tem hora que se cansa, né? A fadiga bate na alma e tu pensa em desistir de tudo. O silêncio te leva para a depressão. E a depressão diz para você que só existe um caminho: a interrupção da vida. Mas será que o silêncio de Deus significa ausência de Deus na nossa vida? Será que o silêncio de Deus significa indiferença de Deus com os espinhos que atravessam a nossa carne? Com os conflitos que enfrentamos? Esse silêncio pode pesar na alma, gente, mas ele é justamente o intervalo entre a súplica e o milagre, entre a lágrima e o consolo, entre a obra que Deus está realizando em você e a conclusão dela, por meio do teu milagre. Por isso, a Escritura nos recorda, em Isaías 55:8, eu quero compartilhar esse texto com você. Isaías 55:8 diz assim: Deus está falando conosco hoje. Quando a gente estiver pensando que Deus se abandonou, quando a gente estiver pensando que Deus não se importa conosco, quando a gente estiver pensando que Ele é indiferente, que Ele está mais preocupado com outros do que com você, e começa a se sentir diminuir, começa a se reduzir, e entrar nesse vale de lágrimas, quando a gente estiver mergulhando nesse lodo, nesse poço chamado solidão, chamado depressão, caminhando para desistir de nós mesmos, Deus nos fala em Isaías 55, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Deus está falando conosco nesta noite, não é do teu jeito, mas é do meu jeito. Aleluias. Não significa, o silêncio não significa que eu estou alheio, não estou prestando atenção, que não estou olhando para você e para a sua necessidade. Por isso ele fala para Paulo: calma, a minha graça te basta, o meu poder vai se aperfeiçoar aí, nesse teu momento de fraqueza. É quando a gente entra nesse lugar chamado dependência de Deus, é que Deus começa a agir. Amém? Portanto, o silêncio divino não significa ausência, mas parte de uma providência amorosa que opera em dimensões que a nossa mente não consegue alcançar.
Nesse sermão de hoje, nesse estudo de hoje, nós somos convidados a descansar no Senhor, a esperar na providência dele, no seu agir, no seu mover, no seu tempo. Nós precisamos fundar a nossa espera, a nossa esperança, não em evidências naturais, em explicações naturais, mas na fé, naquele que sustenta todas as coisas, inclusive a nossa vida. Cada aparente demora, entenda isso, é um chamado a uma fé mais profunda, que confia nas mãos de Deus e em seu misericordioso coração, ainda que não tenha evidências para sustentar sua crença, mas ainda assim acredita. Eu não recebi a resposta que tanto preciso, eu não recebi a cura que eu tanto preciso, eu não recebi o milagre que tanto preciso, mas Deus, a tua graça me basta. Minha vida está nas tuas mãos. Amém? Interessante que o louvor hoje fala um pouco sobre isso. Eu não preciso de evidências e de provas para dizer para o meu coração que Deus está atravessando esse deserto comigo, que Deus está passando esse problema comigo. Eu só preciso crer. E é nesse ponto que as palavras eternas desse livro sagrado, através da declaração de Paulo, atravessam os séculos como um rio de graça que nos alcança, que mata a nossa sede de esperança. Diz assim as palavras desse homem de Deus em 2 Coríntios 12:9. Entenda que cada citação bíblica é Deus falando com você, é Deus falando conosco, amém? 2 Coríntios 12:9 diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente quando você se sentir mais débil, mais perdido, mais fraco, mais impotente, mais frágil, que o poder de Deus vai atuar na tua vida. Amém? Você só precisa continuar acreditando. Vivemos num mundo em que a dor tem rosto, em que as lágrimas visitam a gente nas madrugadas, e o gemido às vezes se expressa no silêncio. Tem gente sofrendo do teu lado, tem gente gemendo do teu lado, e você não ouve, porque é um gemido interno, é da alma, é do coração. É justamente nesse terreno movediço da impotência que o poder de Deus floresce, revelando a mão firme que sustenta a nossa vida, a nossa alma, quando tudo ao redor parece desmoronar. Amém? Essa realidade nos conduz naturalmente à história de uma mulher que conheceu suas limitações em sua própria história. Ana, esposa de Eucana. Sua vida revela que a força de Deus se manifesta não apenas em livramentos maravilhosos imediatos. Seja curado, enxergue, fique de pé e ande. Não, mas também no lento amadurecer da fé. Entre a humilhação provocada por sua rival, o silêncio que parecia ausência de Deus e a resposta que chegou no tempo certo, Ana experimentou o mesmo paradoxo que Paulo. É na fragilidade humana que a potência divina se manifesta. O ventre estéril de Ana tornou-se altar de dependência, e a lágrima se tornou a água fresca para regar a semente do seu milagre. E aí nós vamos à leitura desse texto, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 1. Do pranto ao cântico, a jornada de Ana rumo ao seu milagre. Uma mulher que enfrentou o silêncio, enfrentou a humilhação, enfrentou todos os desafios que a sociedade lhe impôs, por ser uma mulher estéril, numa sociedade onde a maternidade era símbolo de honra.
Vou ler alguns recortes para a gente não ler tudo, tá bom? Mas eu aconselho você ler esse texto do capítulo 1, verso 1 até o verso 20. Havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho do Eframita Zuf. Ele tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, diz o texto. Ana, porém, não tinha. Ela vivia vergonha, ela vivia humilhação. O fato de uma mulher não poder gerar filho dava o direito ao homem a adquirir outra esposa naquela cultura. Diz mais o texto, agora no finalzinho do verso 7, no comecinho do verso 7. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Ana, por que você está chorando? Perguntou seu marido. Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Apesar do marido amar Ana, não compreendia a sua dor, não compreendia a sua necessidade. Reduzia a carência de Ana, a necessidade de Ana de ser mãe, a algo que poderia ser substituído por outra coisa. Em uma abordagem errada, uma pessoa que está caminhando no silêncio, que está caminhando na escuridão da depressão, é você fazer julgamentos quanto à dor do outro. Deixa de ser bobo, aprende a ser grato, tu tem isso, tu tem aquilo. Olha quanta gente não tem o que você tem, você está aí reclamando. Ei, a necessidade do outro não é a tua necessidade. Amém? Se está fazendo ele sofrer, entenda o sofrimento dele. Não julgue, só abrace, só esteja ali, ore junto com ele. Acabe com esse silêncio fúnebre. Muitas vezes não é de um remédio que ele está precisando, não é de um antidepressivo, é de um abraço. É de alguém que chega perto e fala, olha, você pode não estar mais encontrando valor para a tua vida, mas você tem muita importância na minha. Amém? Quantos não tiraram suas vidas e ao tirarem suas vidas surpreenderam a família? Mas por que ele fez isso? Mas por que ela fez isso? Por quê? Só porque não era estéril? Só porque não tinha filho? Entra por o caminho de Eucana e reduz a dor do outro. Verso 12 diz assim: essa mulher morava debaixo do mesmo teto com uma outra mulher que humilhava ela de dia e de noite. Ela, além de sofrer a dor e a humilhação social por não poder ter filho, tinha alguém que não deixava ela esquecer do problema dela, da crise dela, do conflito dela. E assim tem gente. Tu já está vivendo um momento difícil, tu já está vivendo um momento praticamente derradeiro para a tua vida, e não falta alguém para te empurrar de vez numa cova, para escarnecer a tua dor, para te humilhar mais ainda, para te botar mais no chão ainda, para pisar em você e não deixar você se levantar. Isso é o que Penina fazia com Ana. Enquanto Ana, no caso, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ela tinha ido ao templo e ela estava orando. Em nenhum momento Ana parou de orar. Ela estava enfrentando o silêncio de Deus. A resposta não chegava, mas ela não deixava de orar. Paulo orou 3 vezes, pedindo para Deus arrancar essa dor da carne dele, esse espinho que feria ele. E ele ouviu de Deus: ei, a minha graça te basta. Vai ser aí na tua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar em você. Deus tinha algo para fazer na vida de Ana,
Mas Ana estava passando por um processo. Ela estava passando pelo tempo do silêncio. Ela podia entrar na depressão. Ela podia desistir da vida. Ela podia baixar os estímulos, as motivações que ela tinha para continuar vivendo. Eu não quero mais viver, eu não posso ter filho, eu não quero viver essa vida de humilhação, de mulher estéril, sendo achovalhada por essa aí, pela minha rival o dia todo. Eu não aguento mais essa vida, eu vou tirar minha vida. Mas não, Ana decidiu orar, ela decidiu pela vida, ela decidiu lutar. O marido amava ela, mas não entendia a dor dela. Às vezes você ama o teu parente, mas não está compreendendo a dor dele. E por isso ele está caminhando para a morte, e você não está vendo. Está achando, não, isso é bobagem. Isso é bobagem. Nunca vai ser. Amém? E lá no verso 12 diz assim: enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada. Ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho, mulher. Mais um, além do marido, fazendo julgamento da dor dela. Não compreendendo o silêncio. O que eu falei para vocês? Nem toda exclusão, nem todo silêncio significa quietude de alma. Pode estar vivendo aquela pessoa um turbilhão dentro dela. Você olha a serenidade do rosto. Ela quer ficar sozinha, deixa. Cuidado, ela pode estar enfrentando o temporal, ainda que o céu em Santo Cristo esteja azul. Amém? E ela responde para ele lá no verso 16. Ela não chega para ele, mas nossa, até o Senhor, homem de Deus, até o Senhor, sacerdote, já não bastava meu marido, já não está julgando a minha dor. Está desvalorizando o meu sofrimento, aquilo que está tirando a minha paz, a minha quietude, que está atormentando a minha alma. Agora o Senhor também é o meu marido, um homem religioso, aquela mulher dentro de casa, a minha rival me humilhando de dia e de noite. Não basta para mim, acabou, não quero, não aguento mais. É muito inimigo, é muita gente torcendo contra. Mas essa mulher de fé, aleluia, sabia que o poder de Deus iria fortalecê-la nesse seu maior momento de fraqueza. E ela responde assim no verso 16, 1 Samuel 16: não julgue tua serva uma mulher vadia. Não fala assim comigo. Não faça esse juízo de valor de mim. Você não me conhece para estar me julgando dessa forma, para estar achando que a minha dor é bobagem, é besteira, que é frescura, que não tem realmente importância. Não julgue tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Isso é depressão, gente. Existe a depressão biológica, química, que tem a ver com a queda de alguns hormônios do corpo, como por exemplo a dopamina, a serotonina. Mas tem depressões, e no caso de Ana é uma dessas, que é uma depressão existencial, social. Ela está em crise com a existência, com a vida dela, com o lugar dela no mundo. Amém? Não julgue tua serva, uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora, ou seja, ela já vinha estourando até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ela pegou o problema dela, ela pegou a dor dela, ela pegou a fragilidade dela, ela pegou a impotência dela e levou lá no altar de Deus. Deus, está aqui, ó. Eu não sei lidar com isso, eu não consigo lidar com isso. Ao invés de se desesperar, ao invés de tirar a própria vida, ela entregou tudo, colocou na cruz de Cristo. Por causa da minha grande angústia e tristeza. Percebendo
que havia feito um mau julgamento a respeito daquela mulher em sofrimento. Ele responde no verso 17: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Amém? No verso 19, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua esposa Ana, e o Senhor se lembrou dela. Aleluia! Amém? Não perca isso de vista. O Senhor se lembra de nós. O marido pode esquecer, a esposa pode esquecer, o filho pode esquecer, o amigo pode esquecer, mas Deus não vai esquecer de você. Apenas suporte o silêncio do céu. Apenas suporte a travessia por esse deserto da vida. Não desista. Não desista da vida, não desista de você. Pastor, é impossível. Mas os teus impossíveis são possíveis para Deus. Apenas continue crendo, orando, vivendo. O Senhor se lembrou dela, verso 20, assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Há orações que nascem não nos lábios, mas na alma. Foi o caso de Ana. Ana é uma dessas vozes silenciosas que gritam aos céus. Em sua história, vemos que o caminho para o milagre não é linear, não é daqui a ali. Ele passa pela dor, pelo aparente abandono, pelos desertos da vida e, por fim, pelo brilho da resposta divina. Aleluia! Mas quem se deixa enterrar no deserto, quem desiste da vida, não encontra a resposta de Deus. A humilhação é o chão da alma, mas é também o berço da fé. 1 Samuel 1,6 diz: e sua rival a provocava excessivamente. Gente, essa mulher não atormentava ela. Ei, estéril, tem um monte de filho, tu não tem. Não, ela fazia isso excessivamente para irritar, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. Ana enfrentava a esterilidade em uma cultura onde a maternidade era sinal de honra. Nossa, que mulher próxima. Quantos filhos tu tem? E se fosse um menino ainda por cima? Nossa! Um braço forte pro arado. Um soldado para a guerra. Penina, sua rival, a provocava dia após dia. Eucana, embora a amasse, não conseguia aliviar a sua dor, porque ele não a compreendia. Ana atravessava o vale do silêncio divino, clamava, suplicava, chorava, e a resposta não chegava. E quem de nós não já sentiu isso? O corpo se cansa, o coração que vacila, a mente que se pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou continuar falando, vou continuar pedindo? E não vai chegar a resposta. Davi, no Salmo 13, verso 1, ele diz assim, Salmo 13, verso 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Até quando, Deus? De repente você está vivendo esse processo. Está clamando, está pedindo. Fez os consertos na tua vida que você precisava fazer, mas a resposta ainda não chegou. Você ainda está atravessando o silêncio do céu e se perguntando: até quando?
Sim, há dores que ninguém pode carregar por nós. A humilhação revela a nossa impotência e fragilidade diante de uma situação que a gente não tem controle. Foge ao nosso controle. Ela pode nos conduzir ao vale de lágrimas e lamentações, ou nos empurrar direto para o altar de Deus, como foi o caso de Ana. A escolha é sua. A humilhação que dói é a mesma que fertiliza o solo do teu milagre. Basta saber como você vai lidar com ela, como você vai lidar com a tua dor, como você vai lidar com o silêncio, como você vai lidar com essa tristeza que insiste em se estabelecer no teu coração. Ou você vai mergulhar num vale de lágrimas, num quarto escuro, ou você vai buscar em Deus essa libertação, essa quebra de grilhões, essa abertura de prisões. O silêncio, ainda que o céu pareça fechado, pode ser a revelação de um Deus que está trabalhando ao teu favor. Amém? 1 Samuel 10:13. Ela, pois, com uma amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana falava ao seu coração, só os lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. O templo é cenário de um clamor quase invisível. O sacerdote Eli confunde a oração dessa mulher angustiada com embriaguez. Ninguém percebe a profundidade da tua dor, a profundidade do teu vale, do teu problema. O não, ou ainda não de Deus, soa como silêncio, mas na verdade é preparação. Espera mais um pouco, ora mais um pouco. Venha ao altar de Deus, vá ao templo falar com Deus, clamar a Deus, suplicar a Deus, orar a Deus. Amém? Não fique em casa se lamentando, se espraguejando, desistindo, se alimentando de toxinas, de pensamentos negativos. O silêncio divino não é ausência, é mistério. No silêncio, a fé amadurece e o milagre acontece. Assim diz o salmista em seu coração, no Salmo 28:7. E esse é um texto que você precisa repetir para a tua alma, até ela te ouvir, até ela dar ouvidos ao que você está falando. Salmo 28:7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Aleluias. Amém? Nesse momento de desamparo, nesse momento de solidão, nesse momento de tristeza, nesse momento de fragilidade, de impotência, nesse momento que tu está quase desistindo de você, pega o Salmo 28 e recita ele para a tua alma. Vamos repetir juntos? 1, 2, 3. O Senhor é minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. O meu coração exalta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Aleluias! Está falando, eu não consegui ainda está doendo, ainda estou sofrendo, ainda estou angustiado, ainda estou triste, ainda estou ansioso, ainda estou incomodado, a minha alma se perturba dentro de mim, como diz o salmista, mas o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu escudo, eu ainda darei graças a Ele pelo milagre na minha vida. Amém? Amém. Aleluias! O Senhor é a nossa força. A resposta divina sempre supera a expectativa humana. Sempre vai superar a expectativa humana. Aleluia. Por fim, no momento mais angustiante de Jesus, momento em que ele estava na cruz, ele também experimentou esse silêncio do céu. Ele também experimentou esse silêncio de Deus. Cristo, o Filho de Deus, experimentou esse momento de quietude do alto. E disse assim, Mateus 27:46, se sentindo sozinho, se sentindo desamparado, no fim de sua vida, depois de tanta humilhação,
de tanta violência que sofreu, de tanto sofrimento, ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Às vezes essa é a tua frase na madrugada. Às vezes é isso que sai do teu coração, da tua alma nas madrugadas. Deus meu, porque eu me sinto tão desamparado, porque eu me sinto tão triste, porque eu me sinto tão sozinho. Esse silêncio demonstrou o peso dos nossos pecados que estavam sobre ele, mas também abriu caminho para a nossa salvação. Jesus, o próprio Filho, experimentou um silêncio profundo no momento mais crítico de sua missão. O que nos ensina que o silêncio de Deus não é sinônimo de rejeição, mas parte de um plano maior. Aleluia! Deus tem um plano maior para a tua vida. E não vai ser nesse quarto escuro da depressão. Não vai ser nos silêncios da noite que você vai ficar, que você vai morrer. Eu sei que há vales e desertos em que a alma caminha sozinha. E você se sente assim. Uma casa cheia, mas se sente solitário. A depressão é como um crepúsculo de uma vida em seus derradeiros momentos. Como um peso que silencia a canção do coração. No íntimo, a mente sussurra: ninguém se importa com a minha dor. Ninguém compreende o meu sofrimento. E assim, a dor se recolhe em um silêncio espesso, onde as palavras parecem inúteis e as lágrimas invisíveis. Ninguém te vê. Mas o silêncio, gente, não é o teu destino. O Deus que ouve o clamor de Ana, na reclusão de sua alma, um clamor que o profeta Eli não ouviu, também percebe o gemido que não encontra voz para se expressar. Ele se inclina para quem sente que a vida perdeu o brilho, e sua ternura chama cada filho a romper com o muro desse isolamento que a depressão provoca. Mateus, vamos ficar de pé. Mateus 11, 28, diz assim. É um convite de Jesus para você nessa noite. É um convite de Jesus para aqueles que estão na vida de vocês, que estão na casa de vocês, que estão próximos a vocês, que não estão próximos também, aqueles que estão longe, mas que estão passando por esse processo de afastamento, de isolamento, de silêncio, de solidão, de depressão. Essa palavra é para essas pessoas. Diz assim o convite do Cristo: vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobrecarregados, não aguenta mais carregar o peso da vida, está pesado demais continuar vivendo. Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aleluias! Se a escuridão parece absoluta, lembre-se, o sol não precisa de permissão para nascer, mas no tempo certo ele surge, lançando sua luz sobre a terra, anunciando para mim e para você que um novo dia chegou nas nossas vidas. Ore, clame, mesmo entre soluços como Ana, só não desista. Só não desista de você. Busque esse Deus que te convida: vinde a mim, e com suas mãos estendidas, que cuida, que sara, que restaura. Pois Ele ouve o suspiro mais fraco, o gemido mais sofrido, o silêncio mais consistente. Ele ouve. Ele ouve a voz da tua alma, Ele ouve a voz do teu coração. E te convida: vinde a mim. Está cansado, está sobrecarregado? Eu tenho poder para vos aliviar. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Aleluia. Aleluia.